depois eu vou colocar no YouTube, tá? Então tá, estamos gravando. A aula de hoje, então, é como melhorar a performance, a nossa disposição e ter uma alta performance. Eu comentei e vou bater nessa tecla com vocês sobre a palavra motivação, tá? Motivação. Motivação não existe, porque motivação vem de dentro. Não espere que a motivação aconteça para que você faça algo. Por quê, Poli? Porque nós, assim como existe Deus, existe Jesus, existe o Espírito Santo, nós também somos divididos em três partes. Uma parte é a nossa espiritual, como a gente está com Deus. Outra parte é a gente com o nosso corpo, como que está essa máquina, como que nós estamos lidando com ela. E outra parte é a gente com a mente. E um desses três, raramente os três vai estar em harmonia. Às vezes nós vamos estar, por exemplo, nossa maior luta vai ser que a mente entenda para que não se sabote o corpo, tá? Então, eu não estou motivado. Não espere a motivação. Ela não existe e ela não vem de fora, ela vem de dentro. Sabe o que eu comecei a fazer que está me ajudando muito? Vai a dica aí. Comentei com vocês que eu estou falando com muita gente, né? Eu estava falando com muita gente pela rede social. Aí eu aprendi com a minha amiga Laís pedir indicação e olha, né, Bruna? Adianta. Comecei a pedir indicação para as pessoas e eu estou tendo mais feedback, maior retorno, tá? Então, só ontem eu fiz 2 cadastros. Na verdade, eu fiz um ontem, eu vou fazer outro hoje. Ontem, 2 cadastros. E aí, o que eu estou fazendo? Às vezes eu estou com preguiça. O que eu faço? Eu amo aquele hino, né, que eu coloco para vocês, que eu sou abençoada. Coloque ele no 12, sabe assim? Coloque ele no som máximo e eu começo a cantar. Sou abençoado. E aí, o que eu faço? Eu elevo a minha energia do corpo, para que isso passe na mente e eu consiga conversar com as pessoas. Porque eu sei que eu preciso estar entusiasmada para falar com outras pessoas. Porque se eu esperar motivação, meu Deus, eu durmo o dia inteiro, né? Não faço nada. Então, comece a identificar, pode ser que isso resolva para mim. E aí você vai começar a buscar o que te energiza, o que te traz uma motivação que você consiga fazer, tá? Para isso, Poli, como que eu consigo a minha automotivação? Primeiro, autoconhecimento. Um líder, o que ele mais precisa é se autoconhecer para que ele consiga conhecer os outros. Por quê? Eu consigo conhecer vocês pelo que vocês me contam e pelo que eu consigo analisar depois de algum tempo como vocês estão, como vocês funcionam. Todas vocês são iguais? Todas vocês são, por exemplo, primeira coisa, todas vocês são igual ao meu perfil? Porque a gente quer que todas as pessoas sejam igual a gente, né? E aí nós começamos a olhar que nem todas as pessoas são iguais. Cada pessoa tem o seu jeito. E o que eu aprendi? Eu preciso lidar com cada uma da forma com que ela é. E principalmente, amar as pessoas como elas são. E isso mudou muito em mim, como líder. Eu preciso amar vocês, independente do momento que vocês estão passando, né? Amo falar da Suzelaine. Suzelaine sabe como eu era antes. E isso é o sensacional. A mudança, a transformação que vocês passarão. E vocês olharão para trás e falarão assim, Deus, obrigada. Porque o Senhor trabalhou muito no meu coração para que eu conseguisse transbordar em outras pessoas, tá? Então, primeiro, autoconhecimento, tá? E aí, quero falar com vocês assim, quantas vezes o marketing, por exemplo, ou o mundo social bombardeia a gente com a vontade do querer? E aí, deixa eu colocar uma frase aqui para vocês. O marketing, quando a gente faz o marketing, nada mais é do que uma ferramenta humana para aguçar desejo. O marketing nada mais é do que uma ferramenta humana para aguçar desejos. Quantas vezes, gente, a gente vê aquelas propagandas de roupa ou de sapato, né? Não sei se vocês perceberam, mas o meu fraco é calçado. Aqueles calçados lindos, maravilhosos, né? Lá no pezinho, eu falo, eu já quero. E isso o marketing faz para ele aguçar o meu desejo. E aí, como que nós conseguimos fazer isso com as pessoas? É a gente aguçar o desejo delas. Como que um líder aguça o desejo de alguém? Um líder aguça o desejo de alguém quando
nós conhecemos o sonho da outra pessoa. Eu consigo fazer com que vocês sejam pessoas melhores se vocês forem em busca do sonho de vocês. E para uma liderança ser verdadeira e duradoura, o seu foco tem que ser mais no outro do que em mim. Então, o seu sonho vai ser mais na outra pessoa do que no seu. Porque o seu sonho é você que vai buscar. Quando um líder ajuda outras pessoas, o sonho dela é que está em evidência. O que eu aprendi como líder em Mary Kay? Primeiro a pessoa, depois o meu. Porque o que eu falo com você é o seu sonho. Quando você falar com outras pessoas, com as suas consultoras, é o sonho dela. Como você tem o seu, você não pode parar o seu sonho, tá? Vejo muitas de vocês quando iniciam. O foco é muito na sua filha. Você apenas ajuda, você elogia, e ela precisa conduzir o caminho das pessoas. E isso, tá? Nós precisamos ser autênticas. Um líder precisa ser o quê? Autêntico. Falar a verdade. Sempre. E isso, a gente precisa fazer também uma crença fortalecedora. Precisamos ter uma crença fortalecedora. O que é isso, Poli? Eu preciso ter a certeza do que eu quero. Uma crença fortalecedora tem que ter certeza absoluta do que você quer. E tudo que você tem foi conquistado por você. Não espere que os outros tragam os seus sonhos de bandeja, tá? Mulheres que são casadas, vou começar a bater nessa tecla com vocês porque eu vi que é um dado bem alto, tá? Toda mulher precisa ter os seus próprios sonhos. Toda mulher precisa ter os seus próprios sonhos. Se você não tem os seus próprios sonhos, você está se anulando para viver o sonho do outro. Por exemplo, todo casal, quando a gente é casado, a gente tem um sonho de casal. Meu sonho e o sonho do meu marido em união. Mas eu preciso ter os meus sonhos que são meus. O meu marido vai ter os sonhos que são deles, tá? É a mesma coisa do futebol. Eu acredito que a grande maioria dos homens gostam de futebol. Eles amam assistir, amam ficar lá. Não é o que a gente ama. Muitas vezes a gente gosta, compartilha, mas não tem uma hora que cansa? Meu Deus, já cansei de ficar aqui com meu marido. São gostos diferentes, são personalidades diferentes. Então, isso é muito da mulher. Ela quer fazer uma roupagem igual à do marido. Ela se anula, tá? Então, toda mulher tem que ter o seu próprio sonho. E é isso que nós vamos buscar lá fora quando a gente vê com as clientes. Nós encontramos muito isso lá fora, tá? Então, muitos sonhos. Todos nós temos que ter. E aí nós vamos lá elevar a autoestima. Porque a grande maioria lá fora não tem autoestima, não tem autenticidade, não sabem o que querem. Aí elas têm as crenças limitantes, porque elas não sabem o que querem, e isso vai fazendo que, com o passar do tempo, as pessoas vão se diminuindo, tá? Quero passar para vocês, então, análise do soldado. Anotem isso, amei essa análise. Todo cérebro tem 3 pressupostos, que é o que eu chamo de PAC. O que é o PAC? É o P. Todos tiveram alguém na vida para ajudar a desenvolver. É o P. Todos tiveram alguém na vida para ajudar a desenvolver. Nós não temos uma pessoa como referência, nossa inspiração, aquela que a gente busca ouvir. Todas nós temos. Isso em Mary Kay ou qualquer outra pessoa na vida. Nós temos, por exemplo, se perguntar para vocês assim, vocês têm um líder espiritual que vocês gostam de ouvir? Não tem? Aquela pessoa que você, quando ela transmite a palavra de Deus, você consegue entender com maior facilidade. Aquela que quando fala de corpo, você vai entender. Então, todas nós temos. Todo adulto tem capacidade. Todo adulto tem capacidade. E C, todo mundo foi criança. Todo adulto foi criança. E aí, o que significa, por exemplo, todos tiveram alguém na vida para ajudar a desenvolver? Todo mundo teve. Esse P pode trazer muitas crenças. Por quê? Por mais que a gente é adulto, quando a gente foi criança, foi o que a gente ouviu dos nossos pais
ou das pessoas que nos criaram à nossa volta, que criaram as nossas crenças. Não é isso que os nossos pais falaram, nananã. Nem tudo hoje, como adulto, a gente concorda. Mas a gente ouviu, lembra? Nós fomos criados nisso. Isso faz parte do P. Isso faz parte do P. O A, que todo mundo tem capacidade, mas aí quando a gente cresce, a gente precisa se adaptar ao meio que a gente está. Lembra quando a gente foi para a escola e tinha uns amigos bem mais evoluídos que nós? Você falava assim, meu Deus, que mundo que eu vivia! Acho que meu pai e minha mãe colocou lá dentro de um pote, me deixou lá fechado e agora me soltou para o mundo e eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu morava na roça, né? Então, com 11 anos, eu vim morar na cidade. E aí eu ia para a escola, eu falava, meu Deus, aonde que eu estava enterrada nessa face dessa terra? Porque daí são costumes totalmente diferentes, né? E eu lembro que na escola eu era mais inteligente, que tinha melhores notas, porque meu foco era o estudo. E o povo da cidade, ai, nem tanto assim, né? Alguns da sala, tá? Não eram todos, não. E aí, onde todo mundo foi criado, até os 10 anos foram colocados na nossa mente a herança que a gente carrega. Até os 10 anos foi colocado a herança que a gente carrega. Por isso que muitas vezes muitas pessoas não conseguem perdoar pai, não conseguem perdoar mãe, ou traz com você algumas mágoas de pessoas à sua volta. Então, aos 10 anos foi colocado aquilo na sua mente. Poli, e aí? Então, nós vivemos em torno disso, dessa PAC. Poli, aí qual que é o desafio? O maior desafio é ressignificar tudo isso para nós termos a nossa autenticidade. Para nós, não tem quando fala assim, e agora é de maior, você pode fazer sua assinatura. Lembram disso? Agora você pode ir lá no cartório e registrar uma assinatura que é sua. Isso é autenticidade. Só que para isso nós vamos precisar ressignificar. E isso, às vezes, pode demorar anos. Às vezes, não vai ser aos 18 que a gente ficar de maior. Às vezes, isso pode acontecer aos 30, aos 40. E algumas pessoas vão morrer sem conseguir ressignificar isso. Então, olha só, nós vemos, e eu conheço uma cliente que ela é assim, que ela é depressiva, porque ela não consegue perdoar o pai por ter violentado a mãe durante anos. O pai era alcoólatra, violentava a mãe. Então, o que acontece? Ela vive muito naquele passado. Excesso de passado, depressão. E esse é o primeiro, por exemplo, o autoconhecimento, você vai conseguir identificar isso. Pô, ele tô com depressão, e aí? É médico? É só ele que consegue resolver. Mas o primeiro do autoconhecimento é você saber até que ponto você consegue sozinha. Então, lembre sempre disso. Excesso de passado, depressão, excesso de futuro, ansiedade. E olha só, nem todos os... Por exemplo, por que o depressivo ele tem essa análise? Porque o passado ele traz sentimento. Não necessariamente é real ou não, é verdade ou não. Porque o passado é o sentimento que nós trazemos. E o futuro, nós queremos projetar e supor como vai acontecer. 85% do que a gente imagina nunca vai acontecer do nosso futuro. É um dado muito alto. Isso consome. E é por isso que sempre o hoje é um presente, tá? E aí, agora vocês vão ver a técnica do ACE. Se toda pessoa fosse assim. AC, né? Se toda pessoa fosse assim. Esse ACE é o ACE, que é o A. Você tem que estar disposta a aprender. O C, conhecer. E o E é ensinar. Se toda pessoa fosse assim. Então, o A de aprender, C de conhecer e o E de ensinar. Pô, eu estou disposta a aprender? Eu tenho certeza que vocês estão, porque vocês estão aqui. E eu acho assim, às vezes eu falo assim, mas elas me cansam de me ouvir. Aí ontem eu estava no treinamento, eu falei assim, mas é tão gostoso ouvir quem já sabe, né? Quem já tá lá estudou, abre o caderninho e começa a anotar, né? Depois eu vou lá e leio de novo, porque me ajuda muito. Então eu espero que eu esteja contribuindo na vida de vocês, tá? Se eu não tiver também, vocês anotam. Fala, pô, não, eu não tô aprendendo, eu não tô gostando. Que aí significa que eu tenho que estudar mais, beleza?
E aí, para isso acontecer, nós vamos precisar mudar de atitude. Como que a gente muda de atitude? A gente muda o meio que a gente está. Esse meio não é só pessoas, tá? Esse meio pode ser também na minha mente. Que meio que você está levando seus pensamentos? Então, vamos mudar. Porque hoje eu vou passar a dica para vocês aí dessa auto-performance, né? Como mudar, como melhorar a minha performance, tá? E o meio que você está é o que você tem por dentro. O meio que você está me ensinando muito. Ai, muito obrigada, gente. O meio que você está é o que você tem por dentro. Gente, eu anoto com tanta pressa que às vezes eu tenho que dar uma lida aqui se eu realmente não comi uma palavra, né? Quem já me conhece sabe que de vez em quando acho que eu como. Deve ser por isso que eu tinha uma barriguinha, eu como as palavras, tá? O meio que você está é o que você tem por dentro. E aí, Poli, como que eu sei? Olha só. Vamos pensar agora numa alcateia, quando tem assim muitos animais iguais, né? Alcateia, muita gente, é isso? Tudo igual? Alcateia é isso, né, gente? Eu coloquei aqui uma palavra, mas acho que quero mudar. Olha só, o meio que você vive, por exemplo, alcateia é isso, né? É isso que eu quero dizer. Por exemplo, um monte de boi, aí vai um monte de ovelha, isso é alcateia, que é tudo igual, não é? Se não for, vocês me corrigem. A alcateia que você pertence diz muito sobre você. Quando você vê aquele monte de boi lá, aquele lá, tem algum, por exemplo, vou colocar um diferente de boi aqui, tem alguma ovelha lá no meio quando aqui no Mato Grosso tem isso, né? Você tá andando na estrada, de repente vem aquela boiada assim, aqui tem disso, tá, Neide? A gente tá andando na estrada, tem que parar o carro, porque o povo tá carregando a boiada, assim, passando por nós. A gente vê ovelha lá no meio, ou a gente vê só boi? Ou vaca, ou só bovinos. Então, a sua alcateia, com quem você anda, diz muito sobre você. Isso é verdade, isso é real. Com quem você anda faz toda a diferença com os pensamentos, com o que você conquista, com o que você quer conquistar, tudo isso, tá? E aí eu te pergunto, alguém segue alguém reclamona? Aquela pessoa reclamona, as pessoas seguem ela? Então, a alcateia que você está diz muito sobre você. E ninguém segue pessoa reclamona. Ninguém segue pessoa reclamona. Eu ouvi falar de um livro, só que eu não li. Então, quando eu ler, eu vou indicar ele para vocês. Eu vou até colocar um asterisco aqui, que se ele realmente for bom, eu passo para vocês, tá? Ler e passar. Não vai ser por agora, tá? Mas eu vou ler. E aí, vamos lá. Vocês sabiam que 2/3 da população não tem objetivo de vida? 2/3 da população no mundo não tem objetivo de vida. Por isso que é tão difícil lidar com pessoas. Por isso que muitas vezes é tão difícil fazer com que as pessoas permaneçam focadas. Porque não existe foco se a pessoa não sabe o que ela quer. Não tem como ela focar em algo que ela não sabe o que é. E aí eu pergunto para vocês, por isso que às vezes é tão difícil quando vocês estavam lá no começo, vou fazer Mary Kay para quê? Não sei, né? Não. Quantos meses demoram para vocês entender que para vocês entender o que vocês querem? Não é isso? Parece que depois que você entende o que quer, tudo se abre. Agora eu sei o que eu quero. Agora eu entendi que é só eu fazer isso, isso, isso que eu vou conquistar isso, isso, isso. Mas no começo não era aquilo mecânico. Vou pedir a caixa, vou ver se vendo. Nananana. Já cansei. Acho que esse mês eu não vou fazer, não. Porque não tinha objetivo. Gente, nós estamos falando assim, olha só. De 100 pessoas, 67% não sabe o que querem, que vai dar 66,6, né? Então, vamos lá. 67% não sabem o que quer. Não sabe. Quase lá, não sei. E nós estamos falando de 33% que vai conseguir aí algum objetivo. É por isso que a gente vai levar mais nãos do que sim. É por isso que muitas vezes a gente vai oferecer um kit 3D e a cliente não vai querer. Ela não sabe nem que ela quer cuidar da pele.
Ela quer ter a pele linda sem fazer nada. Querida, não vai acontecer. E isso é normal. Isso vai acontecer tanto nas vendas quanto nos inícios. E tá tudo bem, porque nós estamos em busca, então, de 1/3. Porque 2/3 não quer. Certo? Beleza. E aí, então, a gente falou dessas... eu disse da crença que vocês estarão com você. E aí, então, como que eu vou criar uma crença positiva? Como que o líder cria uma crença positiva? Vou deixar com vocês, então, 5 passos. Primeiro, o ambiente. Uma crença positiva acontece quando você está num ambiente que é agradável para você. Gente, vamos pensar, como que o ambiente faz diferença? Quem aqui já trabalhou num lugar que quando você chegava naquele ambiente, você não queria estar lá? O clima era pesado, pisando entre ovos. Quem aqui, isso não é só no trabalho, quem aqui conhece pessoas que sabem que quando você vai falar com ela, você tem que cuidar com o que você fala? Porque a qualquer momento você está pisando num campo minado e pode fazer assim. Então, isso aí, porque assim, você não se sente seguro. Olha só, quando você está falando com alguém, que seja uma pessoa, quando você está falando com alguém, que aí você sente que você está num campo minado, você está bem? Você consegue estar confiante? A sua confiança vai lá embaixo, você não sabe nem o que fala. Então, o ambiente muda a sua crença. Então, para você ter uma crença positiva, você tem que criar um ambiente positivo. Segundo, autoconhecimento. Gente, vocês vão morrer ouvindo falar de autoconhecimento. Porque a única pessoa que você vai conseguir mudar nesse mundo é você mesma. Através da sua mudança, você consegue atingir seu filho. Através da sua mudança, você consegue atingir o seu casamento. Através da sua mudança, você consegue atingir as pessoas que você está à volta. Através da sua mudança, você vai conseguir atingir os seus clientes Mary Kay, as suas futuras iniciadas na Mary Kay, tá? Autoconhecimento. Terceiro. Ai, mentira. Mentira que eu troquei aqui. Segundo, acontecimentos. Não é autoconhecimento. Ambiente, acontecimento. Isso é crença, Juliana, não é local. Espera aí que eu pulei aqui. 2, acontecimentos. Terceiro, conhecimento. O seu conhecimento muda bastante sobre sua crença positiva, sobre mudar sua mente. Quarto, resultado. O resultado faz com que você tenha certeza que você está no caminho certo. A gente sempre não busca resultado. É o resultado que vai te animar ao próximo passo. Porque se você não tem resultado, você não vai continuar no caminho. Você fala, será que eu estou no caminho certo? Porque a gente busca resultado. Vocês não estão, olha só, vamos ser bem práticos. Vocês não estão buscando resultado nesse negócio? Ou algo que vocês querem? Então, quarto, resultado. E quinto, visualização. Quando você visualiza, você conquista. Todas aqui já fizeram cartaz de metas, né? Não vou nem perguntar agora quem não fez. Cartaz de metas na parede. Olha, o que eu coloco na parede? Olha só, vamos começar assim. Pega a conquista trimestral, que é o que a gente está vivendo agora, janeiro, fevereiro e março. Vai lá e escolhe o que você quer ganhar. Depois que você... Isso, por exemplo, isso é visualização. Você não pode pensar, por exemplo, muito ponto. Não, primeiro você olha o que você quer. Você visualiza, você acredita e você fala, vai ser meu. Aí você vai começar a trabalhar para isso. Não esperem as coisas acontecerem. Você que tem que decidir o que vai acontecer. Entendem? Pega isso e coloca lá na parede de vocês. Comecem a falar que vocês vão conquistar. E aí, olha só, anotem o ciclo que vocês vão começar a fazer para que ele aconteça. Primeiro, vocês anotem aí potencial. Vocês têm que acreditar no potencial que vocês têm, que Deus colocou em você, na capacidade que você tem para fazer acontecer. Desse potencial, vocês vão para o próximo passo, que é a ação. Isso vai virar um círculo, tá? Isso vai virar um círculo que precisa rodar. Da ação, vocês terão o quê? Resultado.
Eu tenho potencial, eu vou agir, eu vou ter resultado, e aí a crença e a atitude vai fazer com que eu acredite que eu tenho esse potencial. Então, isso é um círculo, tá? Potencial leva a ação, que leva ao resultado. A crença e a atitude, para que eu tenha potencial, para que eu tenha ação. Isso tem que rodar, girar, tá? Isso é uma roda que tem que acontecer em você. Poli, tá bom. Eu preciso, então, ter tudo isso. Eu preciso ter tudo isso, eu preciso ter crença, eu preciso acontecer, mas olha só, eu não tenho. Muitas vezes eu não tenho, ok? Então vamos falar das 5 crenças que te limitam. Quais são as 5 crenças que te limitam? E aí eu quero que você escreva. Quero que você escreva. Por exemplo, quais são as 5 crenças que te limitam? Preguiça? O que as pessoas falam te influencia? A sua convivência familiar? O que, né? Que a opinião alheia, né? A procrastinação, que é mais ou menos igual a preguiça? O medo? Coloquem, eu quero que vocês coloquem quais são as 5 crenças que te limitam. O que você acredita que te para? Apenas 5, tá? Eu sei que vocês terão trabalho para colocar 5, mas coloque 5 aí. Hoje, hoje as maiores crenças que limitam as pessoas, primeiro, tá? É a preguiça, que as pessoas falam que procrastinam, preguiça. Depois, o medo paralisa muitas pessoas, tá? Convivência familiar, que é o que as pessoas trazem. O que as pessoas vão dizer trava demais, tá? E a falta de objetivo. Isso tudo trava as pessoas. Vocês colocaram as 5 de vocês? Colocaram aí? Agora eu quero que vocês riscam isso aí. Risca assim, faz altos riscos de um X assim, escreve assim: isso já é passado. Isso já é passado na minha vida. Comece a colocar isso para vocês. Rabisquem e fala assim: isso já é passado. Não me pertence mais, querida. A partir de hoje, você ficou lá ontem, que hoje é outra vida. Olha lá, a Suzy colocou assim que tem só uma: medo, medo, medo. Talvez o medo dela é tão grande que paralisa várias partes da vida dela. O medo hoje, ele é muito paralisante. E aí, olha só, vamos então falar do medo ali que a Suzy colocou e ainda repetiu. Medo, medo. Gente, o que é medo? O medo é um sentimento, como alegria, como tristeza. Medo é sentimento. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, respeitar. Nós, por exemplo, eu queria muito brigar com o meu medo. Aqui quem manda é eu, nananã. O que eu aprendi? Eu preciso conviver com o meu medo. Então, eu não sei vocês, mas eu falo bastante sozinha, me olhando no espelho, porque eu sou muito linda e muito inteligente, então eu converso comigo mesma. Então, eu, por exemplo, eu tô com medo e eu falo assim, medo, obrigada por me avisar. Eu sei que é tudo isso, mas eu vou fazer. E eu falo bem assim, e você vai comigo. Porque você vai conseguir deixar o medo na tua casa para fazer alguma coisa? Não tem aquela frase, estou com medo, vai com medo mesmo. Você vai ter que enfrentar ele, tá? Querem curar o medo? Aí anotem bem essa frase que eu amo ela. Ação cura o medo. Ação cura o medo. E aí a gente vai fazer com medo, a gente vai fazer com medo da incerteza, porque olha só, comentei isso com o pessoal aqui que estava na imersão no sábado. Quando a gente falou de Jesus, nananã, as que eu tô vendo aqui de câmera aberta, todas acreditam em Jesus? Vocês acreditam que Jesus que veio aqui na Terra, viveu 33 anos,
morreu crucificado, carregou uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Vocês acreditam nisso? Né, Lili? E olha só, vocês acreditam em Jesus? Que ele veio aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram Jesus aqui na Terra? Você viu que ele, você andou com ele, você pegou Jesus? Não, você não viu. Isso é fé. E aí, muitas vezes, quando a gente fala de fé, algumas pessoas vão questionar a gente assim, ai, mas eu não vi, eu não sei se é verdade. Ai, por exemplo, eu leio a Bíblia e eu acredito na Bíblia. E eu já ouvi diversas vezes, a Bíblia foi escrita por homens, igual eu e você que pegou um papel e começou a escrever. E a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que existem, mas que você não vê, porque se você viu, não é fé. Então, o medo, ele vai te lembrar, fala assim, olha, você não viu isso, porque o medo, ele é palpável, tá? Palpável. Então, você sempre vai ter medo. Porque medo e fé são sentimentos diferentes, tá? Então, sempre vai ter. É por isso que a visualização vai fazer toda a diferença. Porque você vai projetar algo que você nem sabe se existe, se vai realmente existir. E aí, toda vez que você parar com isso, fala assim, da mesma forma que eu acredito que isso vai acontecer, foi da mesma forma que Jesus viveu aqui. E porque Jesus viveu aqui, pode ser que não seja exatamente como eu quero, mas que vai acontecer. Porque olha só, o nosso futuro vai acontecer algo, não vai? Com certeza vai. Só que daí nós estamos projetando esse futuro. Como é que eu quero me projetar lá na frente? Isso é fé. Certo? E é então que nós vamos ter que enfrentar. Então, a ação precisa curar o medo. E aí, agora eu quero falar assim, quais são as 5 ações que vão te apoiar a chegar nas tuas metas e nos teus objetivos? Primeiro, resiliência. Polio, o que é resiliência? Que quando a gente terminar essa imersão, o nosso treinamento, não serão as mesmas que continuarão com a gente. Por isso que a resiliência, Polio, o que é resiliente? É fazer a mesma coisa sempre e nós estarmos comprometidos com aquilo que nós falamos que ia fazer. Quem aqui já começou várias coisas e terminou e desistiu? Ah, não. Todo mundo já fez isso. Porque nós não nascemos com resiliência. Resiliência é hábito que nós precisamos fazer. Tá? 2, conhecimento. Conhecimento. Gente, eu preciso anotar quem lê o livro, tá? Eu sei só da Solange, que eu tô devendo ler. Depois vocês anotam de novo. Bruna, Neide. Tem mais um que coloca aí no bate-papo quem lê o livro, tá? Para mim depois. Ou aí depois coloca os nomes certinho para mim mandar os livros, tá? 2, conhecimento. 3º, resultado. 4º, ação. 5º, visualização. Resiliência, conhecimento, resultado, ação, visualização. Peguem isso bem grande e aí você vai colocar assim agora no seu caderno. Isso já é real. É isso que eu vivo hoje. Que lindo vocês com esses cadernão, gente. Ai, como eu amo caderno. Tudo anotado, ó. Tudo anotado na vida. Já é real. E aí coloque uma frase bem grande para você. Bem grande, coloca no teu quarto, coloca onde você for, no teu banheiro, tá? Não aceito ter resultados pequenos. Não aceito ter resultados pequenos. Comece a entender que o Deus de vocês é grandioso, fez vocês únicas, a imagem e semelhança deles. Deus não te daria uma capacidade pequena. Deus não quer você com resultado pequeno. Olhem todos os homens na Bíblia fiéis a Deus, eles eram audaciosos. O plano deles eram grandes, porque eles entendiam a grandiosidade de Deus. Folha, eu não sei. Peça para Deus. Peça para Deus. Peça para Deus. Tá? Peça para Deus.
Quando Deus apareceu, Deus falou assim para Salomão que Salomão podia fazer um pedido para Deus. Ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir que multiplicasse os bens dele, ele poderia fazer um desejo, um pedido, que ele tinha um desejo para fazer. Salomão pediu sabedoria. Salomão foi o homem mais inteligente da Bíblia, porque ele pediu a Deus. Tem uma coisa que Deus ama, tá? Deus ama por causa da sua infinita misericórdia. É dar para nós, né? Amor. Ele sempre pede para pedir amor. Ah, eu não amo fulano. Peça para Deus que Deus distribui amor. Peça para Deus também sabedoria. Peça para Deus também para ele aumentar a sua fé. Muitas vezes não é aumentar a sua fé, é despertar a fé, já está aí dentro. Quantas orações a gente fala assim, Deus, aumenta a minha fé? Deus consegue despertar. Você precisa acreditar e conversar com ele. E aí muitas vezes fala assim, Poli, não sei orar. Gente, orar é conversar com Deus. Poli, quando você ora? O tempo todo. Começa a conversar com Deus. Eu lembro quando ela falou assim, Deus, eu não sei falar contigo, eu não sei falar com o Senhor, parece que eu falo e o Senhor não me escuta, parece que eu falo e o Senhor não me ouve, mas eu tô aqui falando. Eu lembro quantas vezes eu falava isso. Eu tô aqui falando, acreditando, um dia o Senhor vai me ouvir. E na verdade Deus sempre ouviu, né? Era eu que muitas vezes não falava com ele. E aí agora, quero que vocês anotem aí 5 áreas de impacto na vida de vocês. 5 áreas de impacto na vida de vocês, que aí vocês colocarão notas de 0 a 10. Tá? Então, primeiro, controle emocional. Como está o teu controle emocional? Olha, o que é controle emocional? Controle emocional é que tudo que acontece à sua volta influencia no seu resultado ou influencia nas suas ações. Por exemplo, acontece alguma coisa na tua família, acontece alguma coisa no teu casamento, você paralisa. Ah, eu não fiz por isso, por isso, por isso. Ah, eu não fiz porque eu não estava bem, nananana. E ele é o primeiro porque o controle emocional faz toda a diferença de grandes resultados, tá? Por exemplo, Poli, aconteceu algo na minha família, eu vou permanecer igual. Gente, não é assim, tá? Nós somos seres humanos. Nós vamos sim ter altos e baixos, nós vamos estar muito bem e às vezes não tão bem assim. Acontece que eu preciso continuar fazendo mesmo que o básico, que olha só, o que é o básico? O dia que você não tá bem, você come, aquele dia eu tô com preguiça, você come. Nos dias que você não tá bem, você come. Você toma banho. Então, o seu corpo você alimentou, por mais que é o básico. O restante você ficou deitado ali, repousando. Pô, ele não tô bem emocionalmente. Faz o básico. O que é básico para você, né? O dia que eu tô com preguiça, é aquele dia que eu não quero. Eu começo fazendo o básico, gerando energia para que até o final do dia eu faça alguma coisa. Então, não deixe de fazer, não tenha dias improdutivos. Tenha dias, tá? Tenha dias que talvez a sua produtividade vai ser menor, mas é diferente de dias improdutivos. Eu deixo para amanhã e hoje eu não faço nada, tá? 2, controle físico. Ai, Poli, o controle físico manda. Vocês sabiam que uma das melhores, um dos que acontece melhores resultados em pessoas que têm depressão é fazer caminhada ou correr? Porque ativa a oxigenação no cérebro. Então, o seu controle físico também. Ah, sabe essa academia que nós começa e para? Uou. As caminhadas da vida que a gente não faz? Controle dos relacionamentos. Algo que influencia demais a mulherada. Sério, Poli, sério. Todas as vezes que a grande maioria das consultoras Mary Kay tem pinote no casamento, elas param o negócio. A hora que o casamento resolve, elas voltam pro negócio. Quem aqui já fez isso? Ai, briguei com meu marido, vai tudo a merda. Quero saber mais de nada. Tá? Quarto,
Controle financeiro. Como está o teu controle financeiro? Vocês estão dando a nota de 0 a 10, né? E quinto, controle do tempo. Todos deram a nota? Quero que você olhe para esses 5 pontos e vejam se as notas de vocês estão mais ou menos igual. Ou se uma está mais alta e outra está mais baixa. Estão todas iguais? Ou tem grande diferença? Uma está bem alta e outra está bem baixa? Sempre vai ser assim, tá, gente? Sempre vai ser assim. O que a gente tem que estar ciente é que nós não somos máquinas. Nós não seremos perfeitas. Olha que nós estamos olhando 5 pontos totalmente diferentes da nossa vida. Isso aqui é para a gente analisar, muitas vezes, o que eu preciso controlar, no que eu vou precisar estudar mais, mas não estará 100% todos. A autocobrança, muitas vezes, faz com que nós não atingimos resultado porque nós estamos nos cobrando. Por exemplo, se eu ficar doente, eu vou ficar deitada de cama. E eu vou ficar me cobrando porque eu deveria estar trabalhando. Seu corpo não aguenta. E é isso aqui que vocês têm que olhar e saber assim, algumas vezes eu não estarei tão bem. Nem pode, tá, gente? Porque a gente não é máquina, nem vai. Só que o que eu quero deixar para vocês esses 5 pontos? O mundo lá fora espera que a gente seja perfeito. O mundo lá fora cobra uma perfeição, do qual nós não temos. Ok? Então, o que eu quero vocês como líderes, como pessoas que vão falar com outras pessoas se conheçam. Qual ponto de você está bem? Qual ponto de vocês precisa de mais atenção para que você consiga chegar nos seus resultados? Não cobre perfeição, ela não existe. Tá? Por mais que vocês olham para mim e falam, ela é perfeitinha, né? Sim, sou super organizada, não é? Quem vem na minha casa sabe. Gente, vocês têm que ter alguma coisa para daí falar de mim, não é? Não sou perfeita. A Solange acha que eu sou perfeita, gente. Ela veio na minha casa, acho que ela viu como que eu sou. Maravilhosa. E aí, Poli? E aí que tá tudo bem? Porque eu não sou perfeita e nunca serei. Amém por isso. Porque eu sou ser humano, carne, então não se cobrem. Esse autoconhecimento vai fazer com que vocês se conheçam e não se cobrem. Porque se vocês quiserem, olha só, falando de Mary Kay, se vocês querem ser perfeitas em tudo que vocês fazem, vocês vão travar no negócio. Então, não se cobrem tanto. Tenha seus objetivos, viva, aceita suas auto-performances que você terá e viva, olhem bem, vivam o momento que você vive. Pô, mas hoje eu não tô tão bem. Chora, chora, chora. Você quer chorar? Você chora, chora. Mas não fica lá muito tempo, tá? Curte a vibe de tristeza e ótimo. Talvez essa vibe seja de meia hora, mas que você curta aquele momento, tá? Respeite os sentimentos que você traz. Ontem eu ouvi algo muito interessante da Ana Paula Barroni, que eu admiro ela demais. Ela falou exatamente assim, que ela sentia que ela era uma máquina de trabalhar, e ela realmente, eu acredito que ela bateu todos os recordes da Mary Kay o ano passado, tá? E aí ela falou assim que ela achava que ela sempre tinha que trabalhar. E ela parou nesses últimos meses, realmente, ela parou, tirou férias e tal. E aí ela viu como é bom descansar também. E aí agora, ela voltou a trabalhar agora, fevereiro, tá? E aí quando ela voltou, ela falou, cara, eu sou muito boa realmente no que eu faço. E esse curtir esses momentos é autoconhecimento. Saber quais são suas fugas. O que é fuga, Poli? Vamos lá. Mulherada que limpa a casa 3, 4 horas da tarde. Isso é fuga, 3, 4 horas da tarde. Você não tem que estar limpando casa. Vocês têm que estar trabalhando, tá? Isso é fuga. Fuga é quando você tem que fazer alguma coisa, você vai fazer outra para não fazer o que precisa ser feito. Mas é autoconhecimento. Então, curte o momento. Comemore cada conquista e vai se conhecendo. Isso vai ser um processo. Beleza? Olha só, eu quero lembrá-las que vocês têm que ter como foco, né? Seja premium,
falar com pessoas todos os dias e ter novas pilhas essa semana, ok? Poli, ontem eu não fiz, querida, não tem problema, tá? Então, hoje é terça, tem problema sim, que você não foi resiliente mesmo ontem. Mas olha só, hoje é terça, tá? E aí você tem até sábado para colocar na tua mente. Então, olha só, acabamos de falar de visualização. Coloca lá na tua parede que você vai iniciar uma essa semana. Ou duas, ou três, ou cinco, que eu sei que umas aqui é top das galáxias, né? Então, não perca o foco de vocês, o que vocês querem. Beleza? Então, olha só, vamos passar umas tarefinhas para vocês, né? Então, quem aqui ainda não leu o Guia da Consultora, eu quero pedir, por favor, para que leia e finalize, tá? E aí eu passo daí a tarefa lá no grupo, porque algumas meninas da internet não assistem, daí depois eu vejo lá com as meninas. Muito bem, Lili, arrasou, tá? Fechou então, meus amores? Leu tudo? Então, olha só, 7 horas, dando o nosso horário aqui. Fiquem com Deus, boa terça-feira, arrasem, tá? E precisando de mim, estou aqui. Beijo!